Olá, alunos da 2001! Hoje faremos a correção do Caderno Mais, módulo 5. Não farei a ordem do seu livro, tá? Na ordem de numeração do seu livro a correção, mas buscarei por ordem de assunto. Preste atenção, tá bom? Vamos lá? Começando pela equação geral dos gases. Então, vou explicar o assunto e depois a gente busca lá na apostila, tá? Lá no seu livro, os exercícios que abordam os assuntos que eu estou explicando aqui. Então, aqui nós temos a equação geral dos gases e ela sempre será utilizada quando houver variação de pressão, volume ou temperatura. Dessa equação geral dos gases, a gente tem aqui, ó, as transformações gasosas. Então, a transformação gasosa isotérmica, iso igual, tá? Temperatura constante. Iso igual, térmica, temperatura. Isobárica, quando tem a pressão constante, e isovolumétrica, quando tem o volume constante. Observe que a constante não entra na conta. Então, quando tem variação dos três, tá? Pressão, volume e temperatura, usa-se equação geral. Quando existe uma constante, a gente vê qual é a constante e ela é eliminada lá da conta. Acompanhe aí no seu livro. Atualmente, o processo de compressão dos gases é utilizado para envasar diversas substâncias em sua forma líquida. Os botijões de cozinha, por exemplo, armazenam gás GLP sob pressão, de modo que quando o botijão está cheio, a maior parte do GLP se encontra no estado líquido. O mesmo acontece nos desodorantes aerosóis e em outros produtos. Considere que um gás ideal ocupe volume de 20,5 litros a 0,465 atm de pressão e 38 graus Celsius de temperatura em determinado recipiente. Ao ser trocado de recipiente, esse gás é comprimido para 9,76 litros, passando a apresentar pressão de 0,686 atm. Nesse caso, qual será a sua nova temperatura em graus Celsius? Ou seja, o exercício, ele te dá volume, te dá pressão, te dá temperatura. Lembrando que toda temperatura no estudo de gases tem que ser em Kelvin, tá? Então, aqui tem que fazer uma transformação para Kelvin. E te dá aqui, ó, a variação. Tá variando o volume de 20,5 passou a 9,76. Tá variando a pressão de 0,465 passou para 0,686. E te pergunta qual é a nova temperatura. Então, a gente vai calcular da seguinte forma. Aqui, eu já organizei os dados da questão, tá? Então, lá na questão, peguei cada dado e deixei aqui organizado. A pergunta é a temperatura final. Então, primeiro a gente faz o quê? Transforma a temperatura que está em Celsius para Kelvin. Como? Somando com 273. Kelvin é igual a Celsius mais 273, achando assim 311. Agora é só aplicar na fórmula. A fórmula do geral dos gases, né, da equação geral dos gases, e aplicando cada um na sua fórmula, ó, lugar de P a gente substitui pela primeira pressão, o volume substitui pelo primeiro volume e a temperatura substitui, que foi aqui a calculada, passada para Kelvin. P2 a gente substitui, tá, que foi dado no exercício, V2 também foi dado no exercício e a pergunta é sobre a segunda temperatura. Temperatura final. Como a gente calcula isso? Multiplicando cruzado. Então, quando a gente multiplica cruzado aqui, ó, vou multiplicar 0,465 vezes 20,5 vezes T2, achando aqui 9,5325, tá? E multiplica 311 por 0,686 vezes 9,76, tendo assim como resultado final 218,43. Por quê? Porque temos que isolar T2, que é o que a gente quer calcular, e esse 9 aqui, tá, 9,5325, vai para o outro lado dividindo, achando assim 218,43
Kelvin. Como o exercício está pedindo a temperatura em Celsius, a gente agora vai transformar novamente. Então, vamos utilizar de novo a fórmula, né, de Kelvin, Celsius. Por quê? Porque como queremos em Celsius, achamos aqui em Kelvin, todo gás é calculado em Kelvin. Agora, a gente faz lá, ó, a substituição e encontramos lá menos 54,57 graus Celsius. Então, 218,43 Kelvin equivale a menos 54,57 Celsius. Tem aqui a transformação isotérmica. Já sabemos que é quando tem temperatura constante, variando apenas pressão e volume, tá? Então, para relembrar aqui, ó, eu tenho um exemplo. Aqui em cima um peso e aqui um volume de gás, tá? Quando esse peso, tá? Quando essa parte de cima desce, vai formando, vai dando pressão, vai aumentando a pressão. Na verdade, aumenta a pressão. Então, vai aumentando a pressão, porém o volume do gás que ali está, ó, vai diminuindo. Então, aumenta a pressão e diminui o volume. Aqui no gráfico, a gente vê isso, ó. São inversamente proporcionais. Por quê? Porque conforme a pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo. A fórmula P inicial, pressão inicial vezes o volume inicial, igual a pressão final vezes o volume final. A temperatura, como é constante, ela não vai mudar do início ao fim do sistema, então ela não precisa estar aqui na fórmula. Vamos ver os exemplos? E olha esses exercícios aí que é com relação à transformação isotérmica. O exercício número 1. Os gases perfeitos obedecem a 3 leis bastante simples: a lei de Boyle-Mariotti, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles, formuladas segundo o comportamento de 3 grandezas que descrevem as propriedades dos gases: volume, pressão e temperatura absoluta. O número de moléculas influencia a pressão exercida pelo gás, ou seja, a pressão depende também diretamente da massa do gás. Considerando esses resultados, Paul Emile Clapeyron estabeleceu uma relação entre as variáveis de estado com esta expressão matemática PV igual a nRT, onde N é o número de mols e R é a constante universal dos gases perfeitos. Ao calibrar um pneu, altera-se o número de moléculas de ar do interior dele. Porém, a pressão e o volume podem também sofrer modificações com a variação da temperatura. O gráfico pressão versus volume, que representa uma transformação isotérmica de uma quantidade fixa de um gás perfeito, ou seja, transformação isotérmica. Quanto maior a pressão, menor o volume. Então, a gente vai procurar o gráfico que aumenta a pressão e diminui o volume. Olha aqui o gráfico. Sendo assim, inversamente proporcional. Vamos à questão 8. Diz assim: uma certa quantidade de gás ideal ocupa inicialmente um volume inicial, né, com pressão inicial. Se sobre esse gás se realiza um processo isotérmico dobrando sua pressão para 2P, qual será o volume final do gás? Uma certa quantidade de gás ideal ocupa inicialmente um volume inicial com pressão inicial. Se sobre esse gás se realiza um processo isotérmico, dobrando sua pressão para 2P, qual será o volume final do gás? Dobrando a pressão, como diz no exercício, tem-se P2 igual a 2P1. O exercício diz que dobra a pressão. Então, tem-se lá o quê? P2 igual a 2P1. Isso está falando lá no exercício, tá? Então, a gente vai fazer a substituição. Por quê? Porque também diz que o processo é isotérmico. Então, vamos usar a fórmula da transformação isotérmica. Vamos substituir apenas 2P1
por P2. Então, aqui estão as substituições, ok? No lugar de P2, coloquei o 2P1. Como nós queremos saber o V2, ou seja, o volume final, deixa ele isolado e 2P1 vai para o outro lado dividindo, está multiplicando e passa para lá dividindo. Tendo assim o quê? Corta aqui, ó, pressão 1 dividindo, vamos eliminar, sobrando V1 sobre 2. Então, o volume final é a metade do volume inicial, V1 sobre 2. Agora, a questão 10, diz assim: a curva a seguir expressa a relação entre os valores da pressão e do volume para 32 gramas de oxigênio, O2, gasoso, medidos nas condições normais de temperatura e pressão. Embaixo faz a pergunta: qual será o volume desse gás sob pressão de 12 atm de pressão? O exercício está dizendo que a pressão e o volume estão nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente precisa relembrar o seguinte: nas CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, todo gás vale 273 Kelvin e 1 atm. Essa é a pressão e a temperatura, tá, normal para gás. 1 mol de qualquer gás nas CNTP, ou seja, nessas condições de temperatura e pressão, tem 22,4 litros. Então, a gente já sabe que o volume vale 22,4 litros porque o exercício fala sobre CNTP. Sempre que falar de CNTP, o volume será de 22,4 litros. Não pode esquecer isso, ok? Bom, sabendo disso, podemos calcular. A pergunta foi: qual será o volume desse gás sob pressão de 12 atm? Considerando o volume molar de 22,4 litros nas CNTP e 1 atm, nós temos lá, né, a fórmula isotérmica. Por quê? Porque está variando só pressão e volume. Então, substituindo, ó, pressão inicial 1, volume inicial 22,4, que é o que a gente conhece na CNTP, tá? Esses dois valores, igual a 12, que é a pergunta, vezes o volume final que nós queremos calcular. Temos, assim, 1,87 litros. Agora a questão 12. Diz assim: em algumas situações, é necessário transportar as amostras gasosas para os laboratórios para fazer as análises químicas necessárias para identificar os compostos presentes e suas concentrações. Como os gases estão normalmente em concentrações baixas, é necessário que sejam armazenados volumes bem maiores do que para os líquidos, que podem ser feitos em tanques que suportem pressões mais altas. Considerando que um tanque possua um volume de 2 litros, qual será a pressão de uma amostra de 1 mol de gás na temperatura normal? Dados: 1 mol do gás nas CNTP deve ter 22,7 litros. Ele está te dando aqui, tá? Temperatura de 273 Kelvin e pressão de 1 atm. Olha como aparece na questão, aqui mais embaixo, ó, falando de CNTP. Falou de CNTP, a gente já sabe, tá? Que 1 mol de qualquer gás na CNTP, aí ele está dizendo que vale 22,7 litros, tá? Porque agora realmente está valendo 22,7. Antes era dito que era 22,4. Mas já foi dado no exercício. E a pressão de 1 atm é só aplicar na fórmula direto, tá? Aquela fórmula lá da transformação isotérmica. 1 vezes 22,7 igual à pressão final, que ele quer descobrir, vezes 2, que foi dado o volume final. Então, temos assim 11,35 atm. Os próximos exercícios falam sobre transformação isovolumétrica, ok? Essa foi a parte 1 da correção. E eu deixarei também exercícios lá na plataforma, tá? Exercícios parecidos com esses. Um beijo, tchau, tchau!